Oi, pessoal, bom dia. Bom dia a todos que vêm chegando. Aqui é a Juliana. Eu falo, Três, por enquanto. eu falo em nome da Rede de Educação Vive Consciente, representando aqui o Sementeira. Sementeira fica no interior de São Paulo, uma cidade que chama Piracaia. A gente vai falar hoje sobre a experiência que a gente está tendo aqui no Sementeira, usando a sociocracia, e as pontes que a gente já consegue fazer entre o uso dessa ferramenta e as bases da educação viva e consciente. Essas lives começaram na terça passada, a gente está numa jornada aí até o dia 30 para conversar sobre o trabalho que a Rede de Educação Viva e Consciente vem fazendo, não só aqui no Brasil, mas tem vários pontinhos aí pelo mundo também. Bom dia a todo mundo, um monte de gente chegando, que bom. Bom dia. Legal. Para começar, eu queria contar para vocês que nessa conversa hoje vai estar eu, meu companheiro Eric, nós somos pais do Sementeira, pais do Yuri, tem 5 anos. Eu sou uma educadora do Sementeira, idealizadora desse projeto também. Hoje a gente funciona como um coletivo de gestão parental e a gente está aqui para contar essa experiência para vocês, não como uma receita, né? É uma premissa, inclusive, aqui dessa abordagem da educação viva e consciente, né? Não tem receita e a gente está compartilhando hoje o que a gente vem vivendo, né? Enquanto coletivo. O Sementeiro ele começou em 2018. Aqui em Piracaia a gente recebe muitas famílias que estão saindo de grandes cidades e vindo para o interior. Famílias que estão querendo proporcionar outra vivência, né? Outra qualidade de vida para seus filhos. E esses encontros começaram a acontecer espontaneamente nos espaços públicos da cidade. E aí, em 2018, a gente começou a querer dar passos, a ocupar um espaço que fosse cuidado por todos nós, que as crianças pudessem frequentar e que fosse cuidado, que tivesse algo além do que os espaços públicos da cidade estavam oferecendo. E aí, nesse momento, a gente se reuniu. Na época, deviam ter mais ou menos 10 famílias. Hoje somos 22 famílias no Sementeira. A gente se reuniu e a gente fez uma rodada de colheitas, assim, o que cada adulto, cada pai e mãe que estavam ali podiam e queriam oferecer para esse espaço surgir, para esse espaço acontecer. Então, eu estava nessa conversa e me coloquei inteiramente à disposição, né, para estar como educadora do Sementeira, que é um sonho meu, antes mesmo de ser mãe do Yuri. E o meu marido, Eric, companheiro, trouxe a possibilidade da gente usar a sociocracia como uma ferramenta de gestão, né? A gente tem dito que o Sementeira acontece, a gestão do Sementeira acontece via sociocracia, uma ferramenta de apoio, uma gestão parental, e o Eric vai contar um pouquinho para a gente do que é, alguns princípios assim que a gente achou interessante botar à luz junto com essas bases da educação viva e consciente. Passo a bola aqui para o Eric. Primeiro, uma alegria participar desses encontros, né? Eu ouço falar da rede através da Juliana e conheço pessoas muito queridas aí, né? A Maria Uzuz em Teresópolis, a Ana, a Helena em Sampa no Rio, e também a Ivana, né? Então é uma alegria poder participar um pouquinho mais de perto. Não sei se todo mundo conhece, mas a sociocracia, então, é um método de governança, é um jogo, uma brincadeira, digamos assim, repleta de regras para ajudar as pessoas a colaborarem de maneira eficaz, né? E aqui, a gente, como a Ju comentou, né, a gente vai mais comentar sobre alguns princípios que a gente percebe que
estão em sintonia, né? Princípios da sociocracia que estão em sintonia com princípios da educação viva. Então, acho que o primeiro que eu queria comentar é o princípio do consentimento. Num primeiro momento, o consentimento, acho que a primeira abordagem dele é que ele é um método de tomada de decisão, né? Sugerido pela sociocracia. E só nisso ele já é bastante importante, porque invertendo o processo convencional da tomada de decisão, que é quando a gente dá apoio para uma decisão, quando a gente concorda com ela, né? Ou a gente confia numa maioria para decidir o que é melhor, no consentimento a gente inverte isso e a gente dá nosso consentimento para uma ideia se a gente não ver razões para não fazê-la. Ou seja, se a gente não tem objeções àquela ideia. E na prática, o fato de inverter isso já gera bastante fluidez na tomada de decisão coletiva. Mas, para além desse aspecto mais técnico do consentimento, ele também é um princípio que sugere uma atitude interior dos participantes, um tipo de comportamento. E aí que eu acho que começa a ficar mais próximo do que a gente tenta viver através da educação viva e consciente, né? E essa atitude tem a ver, para mim, né, lembrando, compartilhando minhas impressões aqui, né, tem a ver com abrir mão do comando e do controle. Sair um pouco desse paradigma de comando e controle e entrar num lugar de desvendar e aprendendo com o que está acontecendo e desenvolver uma sensibilidade para estar mais atento, mais presente para as circunstâncias, para poder responder a elas de uma maneira mais adequada. Percebendo que o poder do coletivo está exatamente na integração livre de entidades responsáveis. E então tem a ver com isso também, consentimento. Tem a ver com você estar disposto a apoiar a iniciativa dos seus companheiros, sabendo que a melhor ideia não vai vir de um ou de outro, vai vir da interação de boas ideias, né, em prol do bem comum, né? Então isso já é um princípio de base da sociocracia, né? Na verdade, num primeiro momento na sociocracia clássica, o consentimento era só, entre aspas, um método de tomada de decisão, mas nas versões mais atuais da sociocracia ele foi até elevado ao nível de princípio mesmo, porque ele é muito mais do que uma tomada de decisão, ele é essa atitude por detrás que facilita tanto a cooperação. Eu vou comentar outros elementos também, que eu pensei que tem em sintonia, mas já queria passar a palavra para a Ju para de repente fazer umas pontes e daí depois eu falo dos outros. O que eu acho legal é a gente trazer que, na experiência que a gente está fazendo lá no Sementeira, a gente não usa a sociocracia em roda com as crianças. É uma ferramenta que a gente, adulto, a gente está usando. E aí a gente vai vendo, né? Eu acho que a sociocracia ela vai mostrando caminhos, é uma ferramenta de apoio, eu vejo assim, né? É uma ferramenta que apoia a gente. Depois acho que a gente pode colocar mais sobre isso, mas a sociocracia ela não resolve tudo. Ela é uma ferramenta que apoia a gente a tomar decisão coletivamente. Ela cuida como é que esse grupo vai cuidar desse espaço, né? Vai cuidar daquilo para além, no caso, do papel dos educadores que estão ali. Então tem todo um campo de partilha, a gente chama de partilha, as rodas que a gente faz para falar de outras coisas que não são necessariamente decisões sendo tomadas. Mas a gente vê muito, né, já essa costura acontecendo. Porque na sociocracia, quando a gente está nessas rodadas de consentimento, por exemplo, e os educadores participam também, a gente começa a perceber esse padrão, né? Um mecanismo que vem junto, assim, que está apresentando para a gente uma linha linear. Muitas vezes a gente vem com esse funcionamento, né? Eu tenho aqui um plano, eu estou vendo essa criança interessada num inseto. Então eu já começo talvez a projetar aonde ela pode chegar com aquela exploração que ela está fazendo, né? Mas quando a gente quebra
quando a gente vai se auto-observando e vendo, nossa, olha, eu tenho toda uma expectativa já de até onde isso pode ir. E às vezes a criança, ela tá ali no momento presente, explorando, ela, sei lá, de repente ela quer saber no máximo quantas patinhas aquele inseto tem. E ela tá muito feliz com aquela descoberta. Ela descobriu como funciona uma lupa observando aquele inseto, né? Então, a gente, nessa autoobservação, a gente olha para esse padrão que já vem com um projeto semestral que pode se desenrolar em cima dessa observação. E acho que a gente pode aprender muito quando a gente passa para esse lugar de não, calma, deixa eu ficar a serviço desse momento presente e acompanhar aquilo que está emergindo e ficar nesse momento presente, né? Não projetar, não imaginar aonde isso aqui pode ir, né? Eu acho que são e de ser uma ferramentas que a gente vai aprendendo a observar onde é que está esse mecanismo, né? E de ser um aprendizado, né? É um caminho que vai percorrendo, é uma sensibilidade a ser desenvolvida, uma autossensibilidade de percepção das suas próprias crenças, da maneira como você entra numa reunião para tomar uma decisão. Quando você se coloca nessa postura que a sociocracia e o consentimento sugere, você tem a ocasião de parar um pouquinho e tomar um pouquinho de distância da maneira habitual de pensar, da sua maneira habitual de pensar, e botar fé no que aquele coletivo pode surgir coisas interessantes. Então, por isso que eu gosto da ideia de um jogo. É um jogo no qual a gente tenta tomar decisões que não são perfeitas. Elas são um lema da sociocracia, é que as decisões têm que ser simplesmente boas o suficiente por agora e seguras o suficiente para tentar, né? E daí já me dá a ocasião de falar de outro elemento que eu acho que tem tudo a ver com a educação viva, que é o empirismo, né? O empirismo é um dos princípios da sociocracia. A gente aprende fazendo. A gente não está querendo ficar paralisado porque a gente quer chegar na melhor decisão. A gente quer agir. A gente quer agir e apoiar a iniciativa das outras pessoas e testar a experiência na real, o que aconteceu, fazendo avaliações de tudo que foi decidido para poder tirar aprendizados disso, melhorar, mas não ficar paralisado por um perfeccionismo, né? E o gancho que eu faço aqui, quando a gente está nessa interação com a criança, né, às vezes a gente está muito... A nossa ação está sempre levando a gente para ter que fazer alguma coisa, né? Para ter que falar, para ter que ajudar, para ter que mostrar algum caminho, né? E nesse exercício de autoobservação, que eu vou fazendo aqui esse jogo, né? Quando a gente está entre adultos vendo isso acontecer e a gente também vai para essa relação com a criança acompanhar, a gente se percebe nesse momento. E aí a gente pode ver, poxa, o melhor que eu posso fazer aqui agora é ficar em silêncio. O melhor que eu tenho para dar aqui agora é contemplar a criança nessa exploração. O melhor que eu posso fazer aqui agora nessa reunião no adulto, né, com os adultos ali na roda, é contemplar o que está emergindo de uma inteligência coletiva, né, que está ali em prol de um espaço cuidado, de um espaço que está sendo co-construído. E essa descoberta, ela pode ser muito diferente daquilo que eu imaginei inicialmente. Ela pode ser muito diferente da linha, né, de pensamento, de um planejamento que a gente muitas vezes recorre, né, principalmente para estar em interação com a criança, né, com o outro. Numa reunião onde a gente está tomando decisão. Às vezes as coisas saem tão diferentes do que a gente está projetando quando a gente está trazendo uma proposta. E às vezes com as crianças, a descoberta dela é tão outra coisa em relação ao que a gente achou que poderia ser, ela com uma lupa na mão, explorando aquele inseto, né? A gente fala bastante em sociocracia disso, de se permitir se surpreender com o que pode nascer do coletivo, né? E a gente só entra nessa curiosidade quando a gente abre a nossa mente, né?
se desapega, toma um pouquinho de distância pelo menos e reconhece aqueles padrões automáticos de pensamento e crenças e se propõe a algo diferente, a se abrir para coisas diferentes, né? Um outro elemento que eu queria comentar, que é também bastante importante na sociocracia, é a noção de responsabilidade, né? É um princípio sociocrático. E aqui, pelo menos, em dois sentidos. No sentido mais corriqueiro, de cumprir os acordos, né? Respeitar compromissos, mas o sentido que eu acho mais interessante e que tem tudo a ver com essa questão de incentivar a iniciativa é olhar a responsabilidade como a habilidade de responder ao que é necessário a cada instante. Então, é um chamado de presença, independente dos nossos acordos. Se eu preciso fazer determinada coisa agora, eu vou lá e faço. Esse é o chamado da responsabilidade na sociocracia, né? E daí isso é um chamado de iniciativa, para que todos tenham a possibilidade de trazer ideias e daí fica naquele jogo delicado. Quando eu trago uma ideia para o coletivo, primeiro, que eu seja audaz e tenha a iniciativa de trazer as ideias que me vêm em mente de acordo com aquilo que eu percebo que é necessário para o nosso coletivo. Eu foco no objetivo comum e falo, isso seria necessário, eu coloco a ideia. A partir do momento que eu coloco a ideia, o meu esforço é começar a me desapegar dela. Porque, muito provavelmente, quando ela passar pelas rodadas de consentimento, ela vai ser alterada. Então, ela não vai, para ela se transformar, né, numa ideia do coletivo, ela tem que morrer como uma ideia individual minha, né? Se a gente ainda está baseado na percepção de que as ideias são individuais, né? Mas, então, a disposição de quem traz a ideia é essa, me desapego e me abro. Poxa, que presentes essas pessoas que estão à minha volta podem me dar para melhorar, podem nos dar para melhorar essa ideia que eu trouxe aqui e fazer com que ela seja boa o suficiente por agora e segura o suficiente para tentar. E a atitude de todos os outros do círculo também é de muita responsabilidade nesse sentido de agir de iniciativa, que é não ficar com dedos para trazer objeções, né? Trazer presentes, trazer, olha, não, temos que melhorar, não, isso aqui não vai dar certo, mas temos que fazer assim. Mas não uma crítica seca e um beco sem saída, não vamos fazer isso, não. Mas críticas com sugestões de melhoria que me permitem dar meu consentimento. Então é ter esse atrevimento, mas ter também, fundamentalmente, num primeiro momento até, uma validação da boa intenção da pessoa que trouxe a proposta. Se a pessoa trouxe aquilo, por mais que talvez seja diferente daquilo que eu imagino que seja legal fazer, é porque ela acha que é importante para o coletivo. Então, validar essa boa intenção num primeiro momento é dar esse apoio e, ao mesmo tempo, se apropriar a ideia, se dando a liberdade de alterar a proposta, né? Então, isso tudo tem a ver com iniciativa, com apoio mútuo e com essa acepção de responsabilidade, né, que a sociocracia tenta trazer. A ponte que eu faço aqui é, de novo, né? Eu acho que a gente está falando muito daquilo que o adulto vai aprendendo, né? O exercício, criar a musculatura de se auto-observar e de como a sociocracia tem sido, né, uma oportunidade que a gente tem. De novo, não é uma receita para se chegar nisso, mas é uma oportunidade que a gente tem tido aqui do Sementeira de nos vermos, né? E quando a gente vai para a criança, para essa relação, quando a gente vai para essa relação, né? Enquanto adultos acompanhando crianças se desenvolvendo, né? Quando a gente está, um exercício que a gente faz bastante nessa abordagem, né? Quando a gente está apoiando uma criança ou mediando um conflito entre elas, a gente está observando para neutralizar o máximo que a gente puder e fazer efetivo, assim, neutralizar o nosso juízo de valor, né? Eu não estou querendo convencer ou impor que aquela ideia é mais ou menos importante, ou que aquilo que a criança está reivindicando é mais ou menos importante para a outra, né? Eu neutralizo isso, eu estou apoiando, eu estou validando. Eu acredito que aquilo que ela está trazendo é importante. Aquele adulto que está trazendo uma reivindicação, uma fala, é importante para aquilo que está emergindo, né? Nesse exercício da relação,
eu vejo que a gente tem conseguido, enquanto adultos, né, aprofundar mais sobre isso, aprofundar mais sobre esses mecanismos, aprofundar sobre essa atuação inconsciente que a gente vem carregando, né? Chega uma hora que a gente pode, opa, peraí, se eu fizer diferente? E se eu silenciar o meu juízo de valor nesse momento e apoiar o que o outro está trazendo? Então tem sido, eu vejo assim que tem sido exercícios que estão coerentes com aquilo que a gente quer aquilo que a gente quer que nossos filhos, que as crianças vivenciem. Está passando por um exercício que o adulto está fazendo antes, né? Antes da gente idealizar, ou eu quero que meu filho tenha esse espaço, que ele frequente esse espaço, né? Como que é passar por esses exercícios você primeiro, né? Antes de querer que ele age assim, como é para você agir assim? Como é esse exercício na real, né? Eu acho que tem muito a ver com curiosidade e ativar a curiosidade em nós e esse entusiasmo de se abrir para possibilidades para além daquilo que a gente imagina que é possível, né? E então ficar curiosamente atento para o que pode surgir nessa colaboração que a gente vai ter nessa reunião, nesse momento, né? Mais um elemento que eu queria trazer, que em sociocracia a gente chama de padrões, né? A sociocracia também pode ser descrita como um conjunto de padrões baseados em princípios para facilitar a colaboração eficaz, né? Então, padrões nada mais são do que ferramentas, dicas, maneiras de fazer. E o padrão que eu estou querendo trazer aqui agora, ele foi traduzido inicialmente como participação astuta. Eu também gosto da ideia de chamá-lo de a arte da participação. Como que a gente se domina, digamos assim, a arte da participação? Tem a ver com trazer tão frequentemente quanto possível para a mente uma questão que eu mesmo me faço e que cada participante se faz. O que eu estou oferecendo para o coletivo nesse momento é o melhor que eu tenho para oferecer? Seja com a minha fala, seja com o meu silêncio, seja com um presente, uma objeção, uma crítica, uma proposta. É o melhor que eu tenho para oferecer? Então, se fazer essa pergunta com muita regularidade ajuda a gente a se manter atento, a se manter presente para o objetivo que temos ali em comum, né? E traz esse aspecto da presença, né? Que é acho que tão caro aí também para a educação viva, né? Para poder ter essa qualidade de presença, qualidade de interação e de contemplação. Eu acho que também tem um aspecto contemplativo nisso, né? Por isso que isso tem a ver com sair do comando e controle. Quando a gente está no comando e controle, a gente se conta a história de que as coisas são previsíveis, de que se a gente fizer assim, a gente vai ter isso como resultado. E aqui é um convite ao imponderável, né? Um convite a parar de usar o passado como principal referência para a ação e focar no que está acontecendo agora, na possibilidade de emergir algo novo, de elementos da realidade que eu não concebo, que eu não entendo, que eu não controlo. Então, é conceber a existência e a influência desses aspectos mais sutis, que estão bem para além do meu controle racional, físico, emocional, o que for, e a influência desses elementos no que vai acontecer e no de que melhor pode acontecer. Então, num primeiro momento, eu tenho que me abrir para isso, né? Me dispor, e eu só consigo me dispor se eu estiver presente, atento. Eu acho que é até para me desescolarizar, né? Para desfazer as crenças nas quais estão baseadas os meus pensamentos, as minhas ações, porque isso afrouxa e me coloca num estado mais divertido, relaxado, para perceber, presente, para perceber o que pode acontecer de melhor nesse coletivo, né? Esse lugar, né, da gente se disponibilizar a
auto-observar, né? Essa auto-observação de novo, assim. Como é o outro aprender a mesma coisa que hoje eu sei, mas de outra forma, né? Não o caminho que eu percorri, né? Às vezes a gente, nossa, meu filho quer aprender a somar, né? Então, claro, a gente tem isso muito pronto, né? Eu vou ensinar para ele como eu aprendi na escola. E às vezes o caminho das crianças, né, que estão cada vez mais chegando com uma plasticidade cerebral tão mais exercitada do que a nossa, né? O caminho deles, às vezes, é diferente do outro, é diferente do adulto, é diferente da criança que está do lado. Então, como eu me vejo nessa relação? Como que eu revejo o meu papel? Como que eu valido a qualidade que eu tenho para acompanhar essas crianças se desenvolvendo sem ter que ser pelo caminho que eu percorri? Sem ter que ser pelo viés daquilo que eu compreendo, baseado num passado, né? Num caminho que eu percorri para atuar naquele momento presente, né? Das crianças que estão naquele ponto zero, nesse exemplo assim, de aprender a somar, né? Então, começando sinapses para concretizar conceitos que são tão abstratos, mas que antes de chegar nesse ponto, eles já vinham exercitando esses conceitos, né? Vamos observar as crianças brincando, né? Uma que está brincando com a amiguinha de casinha e uma criança chega e fala, eu quero brincar também. Posso ser a irmã mais velha? Né? A irmã mais velha? Mas eu já sou a irmã mais velha. Posso ser a irmã mais nova, então? Posso ser a irmã gêmea? Então, como que é acompanhar e perceber que eles já estão fazendo essas sinapses abstratas, né? De conceitos. A gente acha que é naquele momento que a gente vai apresentar aquele conceito já pronto de como faz essa soma, sendo que ele já tem uma elaboração acontecendo anteriormente, um caminho singular deles, né, para manifestar aquela curiosidade ali agora. Nossa, se essa amiguinha entrar na brincadeira, quantos filhos eu tenho, então? Se são gêmeos, eu tenho quantos filhos? É uma observação, assim, que já me peguei fazendo das crianças, tentando fazer essa conta quando é irmão gêmeo, como é que soma? Então, são muitos os lugares onde eu faço, né, o link do que a gente está exercitando entre os educadores, entre nós, os pais que estamos ali cuidando do sementeira, para entender as premissas que a gente está colocando em questão quando a gente está escolhendo a educação viva e consciente, né? Eu estou escolhendo esse acompanhamento de um lugar que eu estou abrindo mão. Eu estou abrindo mão de garantias, eu estou abrindo mão de certezas que um dia me deram. Né? E será que eu vivo as certezas que me apresentaram? Como que escolher um caminho onde tudo isso está em jogo e ainda assim eu apoio o que está emergindo porque eu confio naquela inteligência nata, eu confio na elaboração singular de cada criança, de cada adulto que está se colocando ali, né? Pérolas que eu estava conversando com o Eric, né? É a primeira vez que a gente fala sobre esse paralelo do que a gente, enquanto adulto, a gente está exercitando e como isso abre caminho para o que a gente quer proporcionar para as crianças, né? E quando a gente começou, há 2 anos atrás, a gente não estava escolhendo a sociocracia pensando em nada disso. A gente não fazia mais a mínima ideia, nem que ia ser usado, né? Nem que isso ia proporcionar a gente discutir uma abordagem fundamental de presença, de abrir mão do controle, de não planejar onde essa criança tem que chegar, né? Até a Juliana falar dessa live, eu também não tinha pensado, falei, nossa, tá bom, como é que a gente vai fazer paralelo com os princípios da educação viva? E depois a gente começou a conversar, tem tudo a ver, né? Daí as coisas começaram a surgir, a aparecer e a gente remeteu a experiências aí de reuniões sociocráticas e que foram super emblemáticas para
exemplificar esses paralelos. Então, de fato, não foi escolhido propositalmente por causa da abordagem da educação viva, mas eu, pessoalmente, estava bastante cansado de outros tipos de metodologia para organizar efetivamente a cooperação, e tenho a impressão que ainda precisamos de métodos para estruturar e facilitar a conversa entre nós, tão engessados como somos adultos, né? Então, cada um nas suas crenças. Como que a gente faz isso de uma maneira respeitosa? Então, a sociocracia tem sido muito útil para incluir princípios caros ao meu coração, aos nossos corações, na maneira de fazer também o uso da nossa mente, né? E de organizar a colaboração. Mas eu queria dizer isso também, né? Se para mim a sociocracia agora parece necessária, então não sei se necessária, mas pelo menos útil, né? Ela tem se mostrado útil, ela não é suficiente, né? A Juliana trouxe ali no começo da live esse aspecto das nossas partilhas, né? Ou do uso do fórum, de diálogos, de trocas empáticas em duplas, a comunicação fluida acontecendo no coletivo, né? Isso eu acho importante. A sociocracia, ela até tem alguns momentos na reunião sociocrática, por exemplo, em que se traz a subjetividade dos participantes para entrar como input, né? Como informação útil para aquela construção coletiva que vai sendo feita a cada reunião. Mas ela não, pelo menos não apresenta padrões, ferramentas para cuidar do subjetivo, para cuidar das crises, das questões pessoais que precisam ser ouvidas, para que vá se gerando maior intimidade entre as pessoas, maior confiança, que vai ser, na verdade, o azeite que lubrifica ali as engrenagens meio emperradas de cada um, para chegar a se movimentar fluidicamente ali numa colaboração, né? Então a gente percebe o quanto é importante ter momentos dedicados para a subjetividade, momentos não sociocráticos, momentos onde a gente está livre de ter que chegar em alguma decisão, livre de ter que tomar decisão ou chegar em algum resultado, tirar conclusão sobre o que quer que seja. A gente está ali para se ouvir, para se apoiar, para se entender melhor enquanto coletivo, né? E ter esses espaços não só é muito importante por eles existirem, mas também para fazer a reunião sociocrática ficar mais eficaz. Porque quando a gente percebe que algum assunto, porque é claro que a subjetividade de cada um, ela vai se expressar, havendo espaço para ela ou não. Então é melhor a gente saber disso e gerar um espaço específico para a expressão da subjetividade, dedicado a isso, para aliviar a pressão, digamos assim, no momento que a gente precisa de mais objetividade, mais eficácia para as tomadas de decisões. Então, às vezes a gente está durante uma reunião sociocrática e a gente pode, por saber que existe o espaço de partilha, evacuar da reunião um determinado tema, porque sabe que a gente vai poder tratar dele com cuidado no espaço que vai ser dedicado especificamente para isso. E as pessoas se sentem, eu acho que é natural, né? Você se sente mais acolhido e mais disposto a trabalhar para o coletivo, a focar numa determinada questão mais objetiva que a gente tem ali para tomar uma decisão, se a gente sabe que a gente está sendo cuidado, que a gente tem o espaço para expressar eventuais inquietações que a gente tenha no coração e que levam a tantas dúvidas, inclusive para a tomada de decisão. Eu já ouvi mais de uma vez de diferentes pais, assim, que, por exemplo, né? Poxa, fiquei bem frustrado na última rodada sociocrática, porque a ideia que eu trouxe saiu bem diferente daquilo que eu tinha imaginado. E aí eu me dei conta de como eu quero que prevaleça a minha vontade. Me dei conta dos argumentos que eu uso para manipular o resultado que eu quero
chegar, que eu quero alcançar. Nossa, aí eu me dei conta de como eu faço isso com meu filho. Aí eu me dei conta de que eu não respeito o espaço dele brincando. Que às vezes eu entro ali com aquilo que eu... Não, essa brincadeira não tá legal desse jeito, né? Ou então, não, filho, olha, você pode, além de saber quantas patinhas esse inseto tem, também dá pra gente descobrir do que ele se alimenta e como que é o ciclo de vida dele. E nananana, né? Então, de novo, assim, o que eu gosto muito eu estou gostando muito de aprender, né? Usando a sociocracia como apoio para a gente lá no Sementeira, é que ela está dando ocasião de os adultos que jogam o jogo, né? Que estão ali disponíveis a acompanhar como que a gente está cuidando, né? De um espaço que tem necessidades básicas, né? A gente está ocupando uma casa, a gente paga aluguel, tem luz e tem o salário dos educadores, tem o cuidado com o quintal, né? Como que é? Não tá dado, né? Tem um cuidado ali acontecendo. E eu vejo como isso vai fortalecendo e abrindo para uma apropriação tão mais genuína das crianças e das famílias, né? Um sentimento de pertencimento e de vínculo, porque as crianças elas percebem esse cuidado num outro nível, né? Num outro nível de participação dos pais na escola ou no espaço, sabe? Então eu vejo, por exemplo, as crianças às vezes brincam não, a gente vai brincar, como foi que elas falaram uma vez? A gente vai brincar de reunião também. E a gente ficou observando, elas fizeram um círculo, botaram flores no meio, cantaram uma musiquinha para começar. Eu falei, nossa, que legal essa geração ter esse registro de reunião acontecendo, porque eles estão lá na casa enquanto a gente está fazendo essa reunião, né? Então eles veem, inclusive, a gente preparando esse espaço para a reunião acontecer. Normalmente é o dia que a gente almoça juntos lá no Sementeira, né? Então eles chegam e não está pronto. A gente está fazendo juntos criando essa ocasião acontecer, né? Então tem sido muito bonito, né? Como a gente tem se apoiado e se aprendendo juntos a observar esses mecanismos, né? E como isso tem a ver com essa escolha que a gente está fazendo, né? Se eu percebo que eu quero uma outra relação, quero proporcionar para o meu filho mais verdade, que ele se coloque com segurança, que ele percorra um caminho genuíno, né? Em suas próprias descobertas e conhecimento. Então, tá sendo tão legal ver os adultos perceberem também esse caminho outro que a gente está fazendo ali, né? Entre a gente, né? Como eu falei lá no início, a gente não faz rodadas com as crianças, a gente não tem... Ainda não. Talvez no futuro, com elas maiores, quando já tiverem, né, num outro lugar de combinados entre eles, né? Agora a gente tem crianças até 9 anos de idade lá no Sementeira e ainda é um outro jogo que está prevalecendo entre elas, assim. Mas eu acho até que quando eventualmente acontecer alguma coisa, a gente sabe de algumas escolas, né? De fato é para crianças mais velhas do que essas que a gente tem no Sementeira, mas que usam a sociocracia entre as crianças, né? Para dar voz para elas em algumas decisões que elas poderiam tomar, claro, né? Que podem tomar. E o que fica para mim, eu quero muito testar isso na prática, mas eu acho que deve ter um outro nível de fluidez, porque quando a gente vê emperrando as reuniões sociocráticas, tem muito a ver com esses padrões engessados do adulto. Tem uma pergunta aqui sobre isso, ó. Se a gente pode dar um exemplo de uma situação de tomada de decisão entre os adultos em que o processo travou e que as ferramentas e princípios da sociocracia ajudaram a destravar e fluir o encontro. Muito. Eu dou um exemplo, bem, antes, em preâmbulo disso aí, dessa pergunta. Na sociocracia é muito regrado, como eu disse, é um joguinho cheio de regras. Então, a reunião sociocrática ela é toda pautada por etapas, tem uma função de facilitação super importante para
que oriente os participantes em cada uma das etapas, distribua a palavra. Então, resumindo, você não pode falar a qualquer momento sobre qualquer assunto na reunião sociocrática. Você tem um tempo de fala muito preciso e temático também, né? E muitas vezes em rodadas, passando a palavra de um em outro, e não volta depois para, não, eu tenho uma consideração a mais para fazer. Não volta, dependendo do caso, não volta. Então, isso que às vezes é entendido como muito restritivo ao funcionamento convencional que a gente tem, então, pouco acostumado com limites, né? Ele gera algumas coisas. Em mim gerou, por exemplo, num primeiro momento, vários incômodos. Do tipo, não, mas agora eu tenho algo que é importante eu dizer. É importante, mas eu não posso dizer, porque não está na minha vez de dizer, não está na hora de falar sobre esse tema. E daí o que acontece? Inúmeras vezes aconteceu dentro de mim, na sequência, eu vendo o desenrolar da reunião, eu percebendo, nossa, que bom que eu não falei aquilo que eu ia falar. Se eu tivesse realmente na participação astuta e eu tivesse me perguntado naquele momento se o melhor que eu tenho para dar era a minha fala, olhando retrospectivamente eu teria que responder que não, o melhor que eu tinha para dar era o meu silêncio. E isso então vai desenvolvendo com o tempo essa fé no coletivo, essa confiança no que vai surgir do coletivo, né? Então isso é no longo prazo, por isso que eu falei que é um preâmbulo para essa pergunta. Agora, aspectos específicos por exemplo, quando alguém traz uma proposta, um dos princípios da sociocracia é a equivalência, né? A gente ouve, dá valor equivalente, aprecia de maneira equivalente o que cada um tem para dar no coletivo. Então, naquele comentário que eu fiz, quando alguém traz uma proposta, e é muito interessante que os demais se conectem com validar a boa intenção daquela pessoa, então isso acontece em silêncio, né? Aliás, muita coisa acontece em silêncio dentro da cabeça e dos corações das pessoas participando ali, né? Mas tem uma maneira do facilitador intervir que reforça essa equivalência, né? Por exemplo, estamos tomando uma decisão, a proposta está passando em rodada de consentimento e houve objeções, houve razões para não fazer a proposta como ela foi apresentada e, portanto, ideias de como mudar essa proposta para que ela se torne boa o suficiente por agora, né? Como é que a gente faz a alteração da proposta? A gente não vai discutir abertamente, longamente sobre isso. O facilitador colhe algumas sugestões e volta a palavra para quem trouxe a proposta, ou o subgrupo de pessoas que redigiu a proposta, e fala assim, e aí, vocês estavam aqui, vocês ouviram tudo isso, essas objeções, essas ideias, o que vocês fazem com isso? E daí volta então para o colo da pessoa que redigiu a proposta, integrar aquilo, integrar com o melhor que ela pode fazer naquele momento, a participação astuta dela, a arte da participação dela naquele momento. Então eu vou pegar isso eu não vou pegar, e abertamente ela modifica na hora a proposta, e isso simplifica demais o processo de melhoria gradual da proposta até que ela se torne boa o suficiente por agora. Por quê? Nesse momento a pessoa não está checando se está bom com os outros, ela faz uma proposta incisiva, mudei isso. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai voltar a pegar essa proposta e jogar ela no processo de tomada de decisão por consentimento de novo. Rodar de novo a proposta nesse novo formato. Talvez surjam outras objeções, né? E esse processo é iterativo. O fato de jogar o jogo nessa iteração gera uma fluidez muito grande tanto para melhorar propostas que chegaram originalmente, quanto para não ficar perdido no perfeccionismo, para chegar em algo que, não, agora a gente vai executar isso aqui, vamos lá fazer, e se é muito arriscado e a gente não está conseguindo ver uma maneira de melhorar a proposta, a gente simplesmente diminui o prazo de avaliação, né? Toda proposta tem que ter um prazo de avaliação por causa do empirismo e da melhoria contínua, então a gente diminui o prazo de avaliação e daí muito provavelmente as pessoas se tornam mais tranquilas em darem o seu consentimento para uma proposta que elas consideram relativamente arriscada, se elas sabem que a proposta vai ser avaliada
num curto espaço de tempo do que se ela fosse uma decisão eterna, né? Então, tem diversos truques, diversos padrões sociocráticos, né, que estão à disposição do facilitador ou da facilitadora para tanto para dinamizar o processo quanto para evacuar da reunião possíveis temas que travam a reunião, né? Então, tem muitas coisas como isso. De fato, eu vi alguém escrevendo aqui que eu fiz no meu canal de YouTube, eu estou colocando vídeos compartilhando as minhas impressões sobre a sociocracia. Lá eu entro bem mais em detalhes em tudo isso. Depois a gente pode ver como passar isso lá na rede. Chegaram perguntas também sobre o Sementeira. O Sementeira não é uma escola vinculada ao MEC. As crianças chamam de escola. Às vezes as crianças são perguntadas, né? Qual é a sua escola? É o Sementeira. Eu acho isso muito legal, porque eu acredito que a gente não está num embate, né? A gente está simplesmente vivendo uma experiência ali e as crianças respondem, essa é a minha escola. Eu acho isso super legal porque a gente está ressignificando, né? A gente está ressignificando esse encontro com a escola, que é possível que seja de outro jeito também, né? E também perguntaram se as crianças frequentam outro espaço, ou uma escola tradicional. Tem uma criança que vai às vezes na escola pública, que vai na escola pública no contraturno. Não é um pré-requisito no Sementeira ir ou não ir, né, no contraturno na escola tradicional. Eu acredito que é uma escolha, né? Não é um requisito, é uma escolha que a família faz, como conjugar isso com aquilo que ela acredita. Então a gente está... as crianças usam muito termo, quando alguém pergunta a gente responde também como escola. A gente não está com medo de usar esse termo, porque é momento da gente ressignificar esse espaço, né? A gente está vendo aqui nesses encontros da rede, né, que é possível, né, espaços onde adultos e crianças estão se propondo a dar outra vida para as suas relações, né? Viver uma outra coisa. Isso está sendo possível e acho que a gente está ressignificando isso. E é uma cura, né? Uma cura que a gente está nos proporcionando. E acho que passa por esse caminho da gente rever aquilo que a gente quer viver, aquilo que a gente quer fazer acontecer. E por isso que aqui, em nome do coletivo todo, a gente fala que a gente está fazendo Sementeira acontecer, né? Se sustentar. Com todos os desafios que tem, como a gente trouxe, não é uma receita que a gente está trazendo, é uma experiência. Não cuida de tudo, né? Sociocracia tem... Inclusive, é bem legal comentar que um dos pais do Sementeira, ele se chama Ronaldo Crispim. Ele trabalha com música circular, com jogos cooperativos, e está acontecendo esse bate-bola entre o Érico e o Ronaldo para a gente fazer processos de ludificação durante as rodadas sociocráticas, né? Ser mais brincadeira. Mais brincadeira ainda. E ter mais ludicidade mesmo, né? Porque é um jogo que está mostrando para a gente como é que pode ser, se não for daquele jeito que a gente já conhece e que a gente pode arriscar a que seja mais leve, que seja mais verdadeiro e coerente com aquilo que a gente está abrindo caminho para as crianças, né? E isso tem sido de fato um desafio, né, que eu acho que vale a pena compartilhar aqui. Nesses anos que a gente vem aplicando a sociocracia, tem todo, até para ser coerente com o princípio do empirismo, da melhoria contínua, tem uma sugestão de registrar tudo que vai sendo feito, para que fique esse histórico e que fique com clareza também. À medida que você registra, você melhora muito as ideias que você vai propor, quando você vai escrever isso, né? E você toma a decisão um pouco mais próximo a gente se conta menos história de que estamos entendendo igual a ideia que estamos aprovando agora, né? Porque, em geral, a gente escrevendo fica um pouco mais preciso. Só que muitas vezes isso é percebido como muito árido por muitas pessoas, né? E então tem toda uma reflexão que casa com essa ludificação, né? Que bom que o Ronaldo está conosco aí para
trabalhar nisso, que é como tornar mais palatável o contato de todas as pessoas do coletivo com as decisões que são tomadas, como redigir elas de uma maneira cada vez mais sucinta e clara, como criar documentos de tradução por imagens, né, por gráficos, sei lá, por coisas mais animadas dos principais acordos, como às vezes fazer vídeo para explicar. Eu lembro quando a gente fez a atualização do acordo financeiro do coletivo, a gente fez vídeos para explicar a proposta, porque era uma proposta particularmente complexa, que a gente estava sendo bastante audaz, fazendo várias modificações, e a gente fez um subgrupo de trabalho para pensar na proposta e tudo. Daí quando a gente chegou num esboço que falou, não, agora a gente já pode apresentar para o pessoal e colher, né, os presentes que eles têm para dar para melhorar essa proposta. A gente fez um vídeo para mandar para o pessoal, né? Então tem tudo isso que ainda tem muita margem de melhoria, né, mas que é super importante pensar como com a realidade de perceber, não estamos numa dinâmica aqui no coletivo do Sementeira de incentivar um paradigma de prestação de serviços simplesmente, né? A gente está falando de um coletivo de famílias que estão ali para sustentar e apoiar a existência desse espaço de acolhimento e de cuidado com as crianças. Mas, naturalmente, por questões da vida mesmo, os adultos têm níveis de engajamento diferentes, níveis de comprometimento, de disponibilidade de tempo, inclusive, diferente para trabalhar para o coletivo, né? Como que a gente trabalha em fraternidade com todos esses pais? Como que a gente inclui eles o máximo possível? Sem precisar ser rato de reunião, como que eles podem interferir nas decisões, né? Como que eles podem estar atualizados sobre tudo que está acontecendo e participar desse caldo coletivo de emergência do futuro que quer acontecer aqui através da gente. A gente está chegando no finalzinho desse bate-papo. Foi muito legal, é a primeira vez que a gente faz essa elucida, né? Põe luz nas pontes que a gente vê. E conforme a gente vai conversando aqui, a gente vai vindo vários insights, assim, daria para a gente ficar mais um tempo aqui conversando. E foi muito legal, assim, compartilhar essas primeiras fichas que vieram caindo depois de 2 anos, né, de construção do Sementeira. Acho que tem muita coisa pela frente, a gente está vivendo um momento, né, alguém comentou que acha difícil o MEC acolher diante, enfim, de algumas decisões que estão sendo tomadas enquanto governo, mas a gente está vivendo um momento que está nos convidando para rever como que essas relações se dão, né? Entre 4 paredes, né? O que já é possível a gente fazer e mudar, né, nesse espaço onde tem esse encontro, né? O que pode emergir de diferente daquilo que a gente ainda quer viver, que ainda dá tempo, né, da gente fazer acontecer. Então, fico muito animada em compartilhar isso com vocês, de um lugar de reconhecimento, né, com muita gratidão que a gente está vivendo lá no Sementeira. É super desafiador, o timing, né, do coletivo é diferente de quando a gente está num núcleo com um número menor de pessoas tomando decisões, mas o aprendizado tem sido muito rico nesse sentido, porque a gente vê a postura dos adultos, independente se eles são educadores ou só pais que estão apoiando a existência do Sementeira, né? Mas vai mudando, né? É um trabalho de formiguinha, mas que vai mudando a nossa postura nessa relação, né? E acho que o caminho aqui que a rede, que a Educação Viva e Consciente propõe a gente é viver o que está presente agora, né? O que pode ser vivido daquilo que a gente está reconhecendo como importante para essa criança, para esse espaço ser saudável, né? Ser vivo, ser dinâmico, né? Não se estagnar,
de não deixar o medo, o controle, garantias entrarem. O que supera isso? E isso tem sido muito diariamente escolhido reescolhido trazido, todo né? dia. E é muito legal poder, eu fico muito feliz de contar, né, com ferramentas como a sociocracia, com a dedicação de inúmeras pessoas que desenvolveram isso no passado, né? Eu honro muito é, essas pessoas que pensaram em maneiras de fazer a gestão de uma maneira mais humana, mais respeitosa, e perceber o quanto ela serve de estímulo para o autoconhecimento e desenvolvimento dos adultos que estão ali, né? A gente fala tanto do peso, independente de espaços preparados que acolham crianças fora de suas casas, né? O peso muito maior que tem a influência que elas recebem em casa, né? A influência dos adultos. E ali a gente tem, no método de gestão, que está em coerência com os nossos princípios de ação, digamos assim, um estímulo imenso para ir se melhorando, para ir se aprimorando e olhando para todas essas camadas de solidez que a gente foi criando, né, por crenças e por aprendizados mais escolarizados, não sei, né? Então eu acho que é um apoio precioso que coloca a gente em muitos momentos de desafio e de incômodo, de como lidar com esse incômodo. E daí vira aquela dança entre dar um desafio de lidar com o incômodo no momento da tomada de decisão e o acolhimento, o carinho dos momentos de partilha. Então, enquanto adultos, nos dando essa via de mão dupla aí, né? Essas dois elementos fundamentais, desafio e acolhimento, eu acho que tem sido muito importante para criar os vínculos entre nós e a admiração, né, compartilhada uns pelos outros e o companheirismo nessa jornada de, olha, não sabemos, e agora, como fazemos? E tem sido muito bom, né? Gente, obrigada. O tempo está acabando. Eu estou vendo que tem Paz do Sementeira respondendo aqui perguntas. Obrigada. Se ficou alguma, é difícil a gente estar falando e acompanhando, né, o que está rolando aqui no chat para responder, mas através desse canal da rede, a gente recebe perguntas, enfim, a gente segue em contato. A gente pode depois aprofundar, trocar, conversar mais sobre alguma curiosidade que tenha ficado. Queria deixar aqui o convite para vocês continuarem acompanhando esses encontros que a gente está fazendo. Amanhã vai ser com a Gisele, uma educadora da Argentina, que tem um espaço lá que chama El Canto del Fuego. Amanhã ela vai contar sobre dar limites com amor. Ela vai contar da experiência deles lá. É um princípio que a gente pesquisa e reelabora e ressignifica bastante nessa abordagem, e amanhã é com a Gi. Todas essas conversas às 11 da manhã até dia 30, e depois elas estão sendo colocadas também no canal do YouTube. Um beijo para todo mundo, muito obrigada por todos que estão aqui conosco, e seguimos. Fraterno abraço, até sempre, gente.